Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esse 16º Domingo do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 24 a 43, ou a versão menor dos versículos 24 a 30, que é o texto que trabalharemos. Estamos continuando a ler o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, que é o capítulo das parábolas, onde Jesus fala em parábolas, onde Jesus expõe as multidões e explica para os discípulos os mistérios do reino de Deus. E é isso que nós ouviremos na parábola que Jesus vai contar. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram à procura do dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso? Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Amados e amadas de Deus, Jesus continua falando em parábola. A parábola vela e a parábola desvela. Tanto que Jesus depois vai explicar esta parábola para os discípulos. Quando Jesus chega em casa, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus vai explicar a parábola para os discípulos, quer dizer, porque os discípulos são aqueles que estão com o coração aberto ao reino de Deus, a mensagem do reino de Deus. Então Jesus lhes explica, para que explicando eles possam entrar no mistério do reino. É o que nós devemos fazer hoje. Nós somos discípulos do reino. Como discípulos do reino, devemos ir entrando nos mistérios do reino de Deus que as parábolas vão revelando para nós. Então vejamos alguns elementos da parábola. Jesus fala aqui do campo. Que campo é esse? É o mundo. A boa semente é semeada por quem? Pelo Filho do Homem. Jesus é o Filho do Homem. Jesus é o Filho do Homem que semeia a boa semente. A boa semente é a palavra de Deus. E aqueles que acolhem a palavra de Deus são aqueles que pertencem ao reino. São os discípulos do reino. Quem é que semeia o joio? Jesus vai explicar. Quem semeia o joio é o maligno. Jesus semeia a boa semente, a semente do reino, semente da palavra de Deus. O inimigo semeia o joio. E o campo é o mundo. E é interessante que os empregados vêm dizer para o Senhor. E os empregados lhe perguntam: Queres que arranquemos o joio? E ele vai dizer: Não, deve crescer um e outro. É o mistério do reino, amados e amadas de Deus. É o mundo onde está o bem, onde estão aqueles que pertencem ao reino, onde está também o mal. Um vai crescendo junto com o outro. O mal vai crescendo junto com o bem. E quando é que haverá a separação? A separação haverá no final dos tempos. No final dos tempos, sim, então o Senhor separará. Separará os bons irão para a recompensa, para o reino eterno, e para os maus, para o joio, diz o texto aqui do Evangelho, ele será jogado fora, né? Será queimado, amarrai-o em feixes para ser queimado. A imagem do ser queimado quer dizer ser reprovado, né? O mal será reprovado, os maus irão para a perdição eterna. E os bons irão para a vida eterna.
O que nós devemos pedir nesse domingo é a graça de sermos discípulos do reino, a graça de sermos a boa semente, de acolhermos a boa semente que o Filho do Homem semeia, que é a semente da palavra de Deus, que é a semente do bem. Peçamos essa graça de sermos discípulos do reino, discípulos que acolhem a boa semente do reino de Deus, discípulos que deixam a boa semente do reino de Deus frutificar em boas obras de caridade, de justiça, de amor, de perdão, de misericórdia. Então que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros discípulos do reino. Desejo que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de São Carlos Borromeu desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.